Olá, galerita, tudo bem com vocês? Estou de volta aí, finalmente, depois de muito tempo afastado, muitas pessoas achando que eu tinha desistido, abandonado o canal, parado de vez, mas nada disso, eu estou aqui de volta, trazendo novidades para vocês. Fiquei um tempinho afastado, sim, realmente fiquei, mas porque tinha outras prioridades aí na minha vida e eu tive que focar um pouquinho nelas, mas coisas muito boas, tá? Então não se preocupem que tá tudo muito bem. Não parei durante esse período aí, continuei trabalhando, aprimorando minhas técnicas. Pessoal que me acompanha pelo Instagram sabe alguns trabalhos novos que eu andei postando por lá. Depois você pode dar uma chegadinha lá para dar uma verificada. Antes que eu me esqueça, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, acione o sininho para receber as notificações, que isso ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos ao que interessa aqui, esta peça que eu estou trazendo para vocês aqui é o Colossus, um trabalho que eu sempre quis fazer, né, pelas dificuldades que, principalmente de pintura da pele dele, né, essa pele de aço orgânico aí, né, mas no fim das contas eu acabei chegando num resultado bem bacana, né. Essa peça aí eu tirei um molde de, como é que chama o negócio lá? Ih, deu um branco aqui, gente, resina, né. Eu tirei esses moldes, essas peças de resina aí, de moldes de silicone que eu fiz de algumas peças que eu comprei lá do AliExpress, né, de moldes de corpo masculino e feminino. Eu consegui uns resultados bacanas aí, então tem muita coisa aqui para fazer trabalhos bem bacanas aí nos próximos meses que eu espero trazer para vocês, né. Eu pretendo postar periodicamente, aqui, pelo menos uma vez por mês, vamos ver se eu consigo, né, mas se não der a gente vai trazendo conforme for possível aí, tá bom? Mas enfim, gente, esse trabalho é um trabalho que eu gostei bastante de fazer, tá? Alguns detalhes aí, como vocês podem ver, que eu estou misturando aí técnicas de biscuit com técnicas de modelagem epóxi. Eu usei o epóxi para fazer essa camada de pele aí nos braços que iam ficar expostos, porque o biscuit ele tem algumas alterações quando começa a secar, e ali nos braços eu precisava de precisão, principalmente por conta desses frisos aí que ele tem quando ele se transforma, né? Então isso aí precisava ficar muito bem detalhado. Então por isso que eu acabei utilizando o epóxi, porque o epóxi ele não altera, né? Não é uma massa que nem o biscuit quando ele começa a secar, né? Que a água vai evaporando, a massa começa a dar uma encolhida, né? Tem algumas marcas de biscuit que você acha no mercado aí que tem uma redução mínima, né? Que eles, não sei que técnica que eles utilizam, mas eu ainda não consegui achar nenhum biscuit que tenha redução zero, né? Todo biscuit, quando ele começa a secar, ele vai ter um mínimo de redução ali possível, tá? Mas enfim, gente, isso aí, o pessoal que já trabalha com biscuit sabe como é que é, tá acostumado, então presta atenção quando vocês forem modelar alguma coisa, porque pode ser que ele diminua, que ele rache, dependendo de como a peça estiver moldada, então preste muita atenção nisso, tá? Eu sofri muito com alguns trabalhos que eu fiz aqui que eu tive que refazer ou fazer alguns reparos depois por conta disso, mas a gente vai aprendendo, né? Esse trabalho é resultado de muitas técnicas que eu acabei aperfeiçoando ao longo desse período que eu fiquei afastado, então tem muitas coisas que eu aprendi, né, com tentativa e erro, e acabei chegando em alguns resultados bacanas, mas assim, sempre evoluindo, né, suas técnicas. Eu gosto muito de trabalhar com textura no biscuit, né, que ele serve muito bem para isso. E eu acabo pegando qualquer superfície aí que eu acho que vai dar alguma textura bacana e eu faço essa aplicação aí quando eu vou esticar o biscuit. Uma dica que eu deixo para vocês, né, quando vocês forem esticar o biscuit, não trabalhe com o biscuit que você acabou de sovar ali, né? Deixa ele dar uma secadinha, porque quando você começar a mexer com um rolinho ou qualquer coisa que você vai utilizar para esticar ele vai grudar, tá, gente? Então, se vocês puderem utilizar um soprador ou um secador de cabelo para ajudar a secar ele um pouco, não deixar duro, tá? É só para ele criar uma camada ali que dê para você fazer o esticamento dele de uma forma tranquila, sem grudar, aí você vai ter um resultado bacana, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também é utilizar essas pecinhas de couro aí. Isso não é couro de verdade, tá, gente? Isso aí você acha nessas lojas que trabalham com essas bijuterias, pessoal que gosta de fazer esses trabalhos aí de pulseira, esses troços tudo aí que você acha nesses camelô da vida. Você acha isso aí facinho lá, né? Quem mora aqui em São Paulo, principalmente ali na 25 de março, acha isso aí muito fácil, né? Tem um monte de loja lá, muito bacana para você comprar essas penduricalhos, essas pequenas bijuterias aí que ajudam bastante a você fazer alguns trabalhos legais aí, dar o acabamento, né? Isso eu uso muito, né? Eu tenho umas caixinhas aqui cheias dessas pecinhas de bijuteria bem baratinha mesmo, né? Que eu acabo utilizando aí no acabamento de algumas peças, né?
Esse trabalho aí do Colossus eu quis fazer um uniforme dele com alguma inspiração leve em algo que já existe aí, mas esse modelo aí ele não é específico de nenhum lugar. Obviamente que eu me inspirei em alguns resultados de busca que eu fiz aí na internet, né, e acabei utilizando algumas inspirações, mas acabei fazendo do meu jeito mesmo, tá? Esse trabalho de textura, como eu já tinha falado antes, é uma coisa que eu gosto de trazer quando eu trabalho com roupas, né, com vestimenta, que eu acho que dá um enriquecimento na peça, e é algo que eu posso deixar como dica para vocês aí, tá? Então procurem alguma superfície que vocês bater o olho assim, viu que dá para tirar uma textura bacana, cara, guarda, né? Ou se você tiver alguma coisa que você vai jogar fora que você vê que dá para utilizar também, deixa o negocinho quietinho ali no canto que em algum momento aquilo vai ser útil para você, tá? Para colocar aquela outra textura lá que eu tinha feito, que é essa aí exatamente que vocês estão vendo, eu retirei um pedaço da outra que estava por baixo porque eu não queria deixar sobreposição, né? Justamente para ficar tudo na mesma camada ali, né? Como se fosse uma transição suave entre aquela parte lisa e essa parte com textura, porque eu ainda ia aplicar uma outra textura por cima que é exatamente igual àquela que está na calça ali, para dar uma continuidade, né? Para não ficar uma coisa tão discrepante da parte de cima com a parte de baixo. Então você consegue fazer uma ornamentação bacana aí, como se fosse realmente um uniforme, né? Que viesse, não que ele vestiu uma peça de um lugar e colocou a camisa às pressas ali, saiu correndo, colocou de qualquer jeito, né? Então eu queria fazer uma coisa bacana. Fiz o acabamento com aquelas tirinhas de couro ali que também ajudam bastante, tá? E finalizei ali o bracelete dele com biscuit mesmo, tá? Depois eu fiz o acabamento ali com algumas peças dessas tirinhas aí que eu acabei nem mostrando porque foi uma ideia que me bateu ali na hora que eu vi o negócio. Eu falei, pô, vai ficar legal isso aqui, então vou fazer isso, né? Então, obviamente que eu não coloco todos os processos filmados aqui, porque senão o vídeo ia ficar imenso, né? E ninguém ia assistir, o YouTube também não ia recomendar. Já não recomenda, né? Mas enfim. Como vocês podem ver aí, ó, aquelas pecinhas de bijuteria que eu tinha falado, é exatamente o que eu gosto de usar para fazer esse acabamento aí, tá? Então, guardem qualquer coisinha miúda aí que vocês tiverem, deixa num cantinho ali que em algum momento vocês podem utilizar, tá? Outra dica valiosa aí quando vocês forem fazer a pintura, sempre, gente, procurem colocar uma camada de primer por baixo, justamente para deixar o processo de pintura melhor, tá? Porque ele vai aderir melhor à tinta que você vai jogar por cima. Aí eu estou fazendo um trabalho com aerógrafo, só que dessa vez eu utilizei a tinta vermelha brilhante, acrílica mesmo, tá? Misturei com um pouquinho de preto ali para dar uma escurecida, mas eu utilizei o preto fosco. Mas a diluição, que é o ponto principal aqui, eu não utilizei água, eu utilizei limpa-vidros, mas aquele transparente, porque eu achei que, eu fiz vários testes aí ao longo do tempo, e eu achei que fica um resultado melhor, né, no processo de pintura. Mas não se esqueçam de fazer a limpeza do aerógrafo quando vocês terminarem o processo de pintura, tá, gente? É muito importante para vocês não estragarem o seu aerógrafo, senão ele entupiu, cara, é muito difícil vocês conseguirem limpar, tá? Às vezes você pode até perder, dependendo da tinta que você usar. Normalmente eu uso acrílica mesmo, tá? Então é mais fácil de limpar porque é a base de água, então não tem muito problema. Mas se você for usar alguma outra tinta que é a base de qualquer outra coisa, tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Processo de pintura finalizando aí, eu fiz na base do pincel mesmo, que eu não precisei do aerógrafo. Ali era mais para manter uma uniformidade e ter um resultado bacana, que era exatamente aquele efeito que eu queria dar, né? Um efeito um pouco plastificado ali. Porque o resto eu ia aplicar o verniz transparente, que é aquele fosco, mas eu apliquei um spray, tá? Depois ele acaba dando um resultado bem profissional assim de acabamento na peça quando você finaliza a pintura, tá? E finalmente aí o trabalho de pintura da pele dele, eu utilizei esse spray cromado, mas antes eu fiz aí uma máscara com fita crepe mesmo, né, para poder cobrir todas as outras partes que já estavam pintadas, para manter uma uniformidade ali, não ter que ficar fazendo acabamento nem nada depois, mesmo porque essa tinta spray, quando ela espirra, para você repintar por cima é um cocôzinho, né? Mas enfim, eu gostei bastante do resultado, a aplicação vamos fazendo aos pouquinhos aí,
que essa tinta ela dá um efeito bem bacana aí, tá? Depois eu finalizei aí com um tom um pouco mais escuro com aquela tinta metalizada, no tom grafite, né, para poder fazer os detalhes do cabelo aí e dar uma reforçada nesses frisos dele. E o resultado vocês curtem aí.